Você tem agenda, planner? Você costuma anotar os seus compromissos em algum lugar? Você já entendeu ou já se perguntou qual é a importância de adotar uma rotina e como que uma rotina pode ou não influenciar a nossa qualidade de vida? A gente tem a mania de ter uma bronca da rotina, porque a gente confunde ter uma rotina, ter uma vida organizada, distribuir as nossas tarefas ao longo do dia, ao longo da semana, como se fosse sinônimo de inflexibilidade, como se eu fosse me sentir prisioneiro, como se eu estivesse o tempo todo sob controle das coisas que eu preciso fazer. Na verdade, é exatamente o contrário. Se eu tenho uma rotina bem estabelecida, eu fico livre para fazer escolhas e, inclusive, eu tenho consciência de quanto tempo eu tenho livre à minha disposição. A rotina, ela faz com que a nossa vida ela tenha um contorno e um desenho. Na verdade, é aquilo que nos possibilita compreendermos, inclusive, como é que a gente está funcionando, como é que a gente está priorizando determinadas coisas. Então, assim, é muito importante para o nosso organismo que a gente tenha o cuidado de dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário. A gente até pode, por exemplo, no final de semana, a gente pode acordar um pouco mais tarde, a gente pode dormir um pouco mais tarde, mas a rotina, ela condiciona toda a nossa existência. Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa de um funcionamento mais saudável possível. Se eu estabeleço e organizo uma rotina, por exemplo, eu sei mais ou menos que horas eu tenho que levantar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ir para a faculdade, porque eu tenho que ir para a escola, porque eu tenho que levar os meus filhos para a escola. Então isso já faz com que eu calcule qual é o horário que eu preciso colocar o despertador. E se eu coloco o despertador, eu preciso sim levantar na hora que aquele barulhinho me incomoda. Por quê? Porque eu fiz um cálculo de organização. Gente, por incrível que pareça, faz uma diferença enorme a sensação de eu chegar no lugar que eu preciso com um tempo, ou pelo menos dentro do tempo previsto, e de eu chegar correndo para bater meu ponto, etc. Enfim, isso dá uma sensação de desequilíbrio, de desorganização, que compromete às vezes parte do meu dia, que mexe com o meu humor e que aumenta o meu estresse. Se eu não tenho um mínimo de organização e um certo controle das atividades que eu preciso desenvolver ao longo do dia, eu fico sempre com uma sensação de não cumprimento de dever. Isso aumenta a minha sensação de frustração. Eu posso ter, por exemplo, eu tenho mais ou menos uma ideia de como é que é o meu trabalho e eu preciso fazer. Eu posso organizar e dividir as tarefas para que eu tenha um equilíbrio. Se eu tenho um dia, né, que eu preciso desenvolver várias atividades e eu tenho mais ou menos um senso de organização, então assim, eu tenho uma hora para discutir um determinado assunto, para responder um e-mail, para avaliar uma situação, eu guardo uma hora para um cafezinho, eu me lembro que eu preciso ir ao banheiro, eu me lembro que eu preciso almoçar, eu me lembro que eu preciso, por exemplo, fazer uma atividade física. Como é que eu coloco uma atividade física, por exemplo, no meu dia a dia, se eu não tenho uma rotina, se eu não tenho hábitos estabelecidos? E hábitos, gente, eles se formam ao longo do tempo, com consistência, com disciplina, e aí depois de um tempo, eles bem estabelecidos, eles simplesmente fazem parte da nossa vida cotidiana. A rotina também permite com que a gente conheça o funcionamento do nosso organismo e a gente adote aquelas práticas que a gente já entendeu, que são saudáveis, que melhoram o nosso desempenho, que melhoram a nossa sensação de bem-estar, assim como a gente comece a tirar do nosso cotidiano aquilo que a gente já entendeu que não é legal. Então, assim, não é uma coisa complicada, né? Eu gosto muito de agenda, eu gosto de agenda física, mas hoje a gente tem inúmeros aplicativos, inúmeras plataformas que a gente pode estar utilizando para isso. O que a gente faz? A gente divide a nossa semana e aí a gente salvaguarda horários para as atividades que a gente sempre precisa fazer, para as atividades que a gente faz de vez em quando, e com isso a gente cria espaço também para aquelas coisas que são as nossas pendências, que às vezes a gente espera tirar férias para poder resolver. E aí nas férias a gente não tem a sensação de que a gente pode descansar ou se divertir, porque a gente está se dedicando a fazer aquelas coisas que a gente não faz no cotidiano. E aí, ao invés de o final do dia a gente tem uma sensação de satisfação, a gente tem uma sensação de contrariedade e de frustração. Então pega uma agenda, pega um planner, senta e distribui as atividades, lembrando sim de deixar tempo suficiente para as atividades de prazer, para as atividades físicas, por exemplo, mas com o cuidado, né, de, se for assistir série durante a semana, assiste um, no máximo 2 episódios. Se for assistir um filme, evita começar a assistir esse filme muito tarde. No final de semana, evita ficar, estou muito cansado, vou passar o final de semana inteiro deitado
dormindo. Isso não é legal, isso não é saudável. Esse sono excessivo durante o dia, ao invés de deixar a gente mais disposto, com mais energia, ele faz o efeito contrário. Então, o sono bom é aquele do qual a gente se recupera com mais energia, com mais vitalidade. Aquele sono que dá vontade de continuar na cama, de dar vontade de continuar deitado, que faz com que a gente não sinta vontade de fazer absolutamente nada, esse sono é um sono que deve ser evitado. Então, se eu já sei mais ou menos o tempo de descanso no final de semana, que faz com que eu me sinta bem, que faz com que eu entenda, né, que eu vou conseguir aproveitar melhor a vida, eu coloco um despertadorzinho. Ah, despertador no final de semana? Se for para o funcionamento melhor do meu organismo, se for uma prática de autorregulação, tá valendo. Gente, até onde a gente saiba, a gente só vive uma única vez. E a rotina, muitas vezes, permite com que a gente faça com que a nossa existência ela seja muito melhor aproveitada se a gente conseguir se dedicar a todas aquelas coisas que são legais, que são importantes e que a gente nunca consegue achar tempo para executar. Então, assim, vamos organizar? Vamos todo mundo pegar um plannerzinho, uma agenda e vamos começar a montar o nosso esquema. Não precisa ser inflexível e a gente pode testar. Eu fiz isso aqui essa semana, nossa, foi muito legal. Eu fiz isso aqui, não foi um bom arranjo. Deixa eu repensar. Eu acho que eu vou pensar melhor, eu vou testar até que eu encontre uma rotina que faça com que eu tenha uma sensação de bem-estar e uma sensação de que eu, de fato, estou aproveitando o meu dia.